pé para iniciar o momento da palavra. Quero que você pegue aí a sua Bíblia, o seu smartphone. Vai estar aqui no telão para nós, Isaías 53. Amém? É uma leitura um pouco extensa, mas eu quero toda a sua atenção nesse momento. Quem tem acreditado em nosso relato? E a quem é o braço do Senhor revelado? Porque ele crescerá diante dele como uma terra planta, e como uma raiz de terra seca não tem forma, nem formosura. E quando nós viermos a vê-lo, não haverá beleza para que nós devamos desejá-lo. Versículo 3. Ele é desprezado e rejeitado dentre os homens, um homem de dores e familiarizado com a tristeza. E nós escondemos dele nossas faces igualmente. Ele foi desprezado e nós o tivemos por nada. Certamente ele suportou as nossas dores e carregou nossas tristezas. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós somos curados. Todos nós, como ovelhas, temos nos desviados, nós temos nos afastados, cada um para o seu próprio caminho, e o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e ele foi afligido, contudo ele não abriu a sua boca. Ele é trazido como um cordeiro para o matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores está. Assim ele não abriu a sua boca. Versículo 8. Ele foi tirado da prisão e do juízo, e quem declarará a sua geração? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, foi ele chagado. E ele fez a sua sepultura com o perverso e com o rico, em sua morte. Porquanto ele não tinha feito nenhuma violência, nenhum engano, nada estava sobre a sua boca. Contudo agradou ao Senhor feri-lo, e ele submeteu a padecimento. Quando tu vieres a fazer da alma dele uma oferta pelo pecado, ele verá a sua descendência, ele prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas mãos deles. Versículo 11. Ele verá o penoso trabalho da sua alma e estará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu justo servo justificará muitos, porque ele carregará as iniquidades dele. Portanto, eu dividirei para ele uma porção com o grande, e ele dividirá o despojo com o forte, porque ele tem derramado a sua alma até a morte, e ele foi contado com as transgressões, e ele carregará o pecado de muitos, e fez intercessão pelos transgressores. Feche seus olhos, queridos. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, por esse momento. Que o Senhor possa fazer coisas maravilhosas nesta manhã, Pai. Que nós possamos nos sentir amados, Senhor. E que nós possamos nos sentir aceitos por Ti, Pai. Em nome de Jesus. Podemos assentar? Amém, gente? Texto muito conhecido, muito batido, mas é importante sempre reforçarmos aquilo que Deus tem para conosco. Esta manhã eu quero trazer um contexto para você a respeito desta ministração voltada para o amor. Como sempre as pessoas olham para o Samuel e sempre falam: Samuel, mas você fala tanto de amor. Falo porque eu desfruto. E falamos daquilo que desfrutamos. E a nossa igreja tem em seu DNA, em sua essência, o amor um para com os outros. Deus é tão bom conosco, queridos. Deus é tão maravilhoso conosco, que no seu plano da redenção, Ele olhou para cada um de nós, independente daquilo que fizemos no passado ou que ainda vamos fazer, enviou o seu Filho para que pudesse morrer em nosso lugar. O motivo de estarmos aqui hoje é porque temos a permissão do Senhor Jesus, é porque nós estamos olhando para a cruz dele e olhando para o seu amor. Eu fico muito impressionado, porque no nosso dia a dia nós temos a dificuldade de entender de fato o que é o amor de Deus para conosco. Muitas vezes nós tentamos buscar em outros lugares aquilo que somente o sacrifício da cruz pode oferecer para nós, o amor. E é importante dizer que o centro da vontade de Deus é o amor. Aquilo que está no coração do divino é o amor. A expressão da cruz é o amor. E muitas vezes nós chegamos aqui na comunidade, muitas vezes nós buscamos a Deus com o nosso coração despedaçado. E muitas vezes nós buscamos alternativas àquilo que já foi oferecido para nós.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Há alguns dias eu andava muito aflito e até parecia que estava caminhando sem sentido de vida. E quando eu recebi o convite para ministrar, foi muito difícil. A pastora Hélia sofreu comigo, falou: o que está acontecendo com esse homem em casa? Está quieto. Mas não é, queridos. É porque quando a gente olha para a figura da cruz, quando a gente olha para o amor de Cristo, nada mais faz sentido. Mas não é que o amor dele não faz sentido para conosco, é que as coisas que nós estamos buscando não mais faz sentido diante do amor dele. Nós não podemos mais ser satisfeitos pelo nosso trabalho, porque nós somos cheios do amor dele. Nós não podemos mais ser satisfeitos, porventura, para aquele carro que nós queremos comprar, porque nós temos o amor, nós temos a cruz dele. E muitas vezes nós estamos olhando para o nosso relacionamento, para o nosso casamento, e a gente está buscando a perfeição, quando a perfeição atua em amor, naquele mesmo amor que foi expressado na cruz do Calvário. Pois vejamos, Romanos 5,8 vai dizer assim, mas Deus demonstra o seu amor por nós, em Cristo Jesus, que morreu na cruz em nosso favor. Perceba, que a graça é o favor imerecido, mas o amor é a demonstração afetiva de Cristo para conosco. Graça e amor caminham juntos. Nós vivemos pela graça, nós somos redimidos por um favor que nós não merecemos, e esse favor é a expressão verdadeira do coração de Deus, amor. Digo para você, é impossível um cristão que está vivendo segundo a cruz de Cristo, que está carregando o Espírito Santo no seu coração, viver sem amor. É impossível. Cristo então desce do seu trono de glória, é chagado, torturado, perfurado, é humilhado e maltratado. Sabe, queridos, durante esses últimos 15 dias Deus tem falado comigo a respeito disso, porque me parece que ser cristão hoje é algo muito superficial. Me parece que nós estamos aqui na comunidade, ou muitas vezes nós estamos buscando a Deus, porque nós queremos resposta daquilo que nós precisamos para viver na nossa vida material. Embora eu acredite e tenho plena certeza de que Deus pode nos responder, mas nós estamos perdendo o foco, porque nós não estamos esperando resposta de Deus para as coisas que nós precisamos para viver, mas nós já temos a resposta de Deus na cruz do Calvário. A resposta dele para tudo aquilo que nós sentimos e que nós esperamos é Jesus. A resposta verdadeira que nós precisamos é a cruz de Cristo. Em Efésios, para quem está tomando nota, Efésios 2, do 8 a 9, ele diz assim, pela graça de vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, é o dom de Deus, não por obras, mas para que ninguém se glorie. Em Mateus 22, do 37 ao 39, ele vai dizer, Jesus resumiu a lei em 2 grandes mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Isso nos demonstra que o amor ao próximo é uma extensão do amor que recebemos. É difícil. Eu estava tentando entender como nós devemos amar ao próximo como Deus amou a nós. Porque muitas vezes a gente tem essa dificuldade de demonstrar amor. Às vezes nós temos afeto, às vezes nós temos piedade, às vezes nós temos compaixão. Mas amor, de certa forma, é muito difícil. E eu comecei a perceber que não é por aquilo que eu faço. Comecei a entender que também não é por aquilo que nós pensamos que possamos fazer para ser melhores, mas é pelo amor de Jesus por nós. A expressão verdadeira da cruz é o amor. E quando nós olhamos para a cruz de Cristo, e quando nós aceitamos o chamado de Cristo para nós, assim como Ele nos amou, eu também amo o meu irmão. É um convite para você essa manhã. É difícil, mas vejamos, quando nós lemos o texto aqui de Isaías, ele diz que como uma ovelha muda, ele foi até o matadouro. E quantas vezes nós, ao invés de darmos uma resposta de amor, nós queremos pegar a faca e açoitar o nosso irmão. Irmão, independente do que faça, independente do que esteja acontecendo, a resposta para as nossas vidas e para todas as situações é o amor. Só demonstra amor aquele que anda com Cristo.
Só demonstra amor aquele que está com o Espírito Santo do Senhor dentro do seu coração. Não há como demonstrar amor se não foi aceita a resposta da cruz para nós. A cruz. Imagine, queridos, quantos de nós aqui não fomos sarados, não fomos curados? Quantos de nós carregamos cicatrizes em nossos corações que talvez nós tenhamos até vergonha de compartilhar com as outras pessoas? Agora imagine que talvez, se muitos de nós compartilhássemos as feridas que estão no nosso coração, as cicatrizes que estão no nosso coração, talvez as pessoas olhariam para a gente de uma forma diferente. Imagine isso. E quantas vezes nós não fomos julgados? Mas existe alguém que estava no seu trono de glória, que era adorado pelos anjos e que decidiu voluntariamente se entregar por mim e por você. Que olhou para aquele que mentia, que olhou para aquele que roubava e decidiu se entregar por cada um de nós. Talvez você chegou aqui pela manhã, querido, pensando assim: a minha vida não tem mais jeito, eu não sei mais para onde eu vou, eu sou a pior das pessoas. Embora eu ache isso interessante, porque todo dia eu faço esse exercício de dizer: Deus, eu não mereço nada de Ti. Na verdade, eu sou muito ruim para receber algo do Senhor, mas pela Sua misericórdia, Deus nos ama e Deus me ama. Se não fosse a Sua misericórdia, queridos, eu não estaria aqui. Se não fosse a Sua misericórdia, eu não teria essa oportunidade de estar falando da palavra de Deus para vocês hoje. Pela misericórdia e pelo Seu amor, é que todos estamos aqui. E todos estamos unidos em Cristo Jesus, pelo Seu amor, pela Sua cruz. Mas eu não olho mais para a cruz e vejo Jesus crucificado. Eu vejo Ele ressurreto. E vejo aquele que me curou e me sarou e me livrou de todos os pecados. Embora ainda eu tropece, ainda peque, mas Ele me purifica, Ele me santifica, Ele transforma a minha vida dia após dia. Não importa o que aconteça, Cristo está disponível para você, não mais crucificado, mas ressurreto para restaurar o seu coração. Não mais açoitado, não mais ferido, não mais perfurado, mas agora Ele está em sua glória, disponível para cada um de nós. E basta que em nosso coração a gente olhe para a cruz e diga: eu aceito. Eu quero receber esse amor que conforta o meu coração. Eu quero receber tudo que está disponível. Amém, queridos? Você que está tomando nota, em 1 João 4,18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe um castigo. Aquele que tem medo nem está aperfeiçoado no amor. João 13,35. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Perceba, querido, nós vivemos dia após dia com medo das situações que estão na nossa volta. Isso de certa forma demonstra que precisamos nos aperfeiçoar no amor de Cristo Jesus. Eu diria que é uma emoção, um sentimento natural, você em diversas situações sentir medo. Mas nós entendemos que aquele que venceu a cruz é capaz de vencer todas as coisas. Quem venceu a cruz é capaz de vencer o medo. Aquele que estava na cruz por nós, que demonstrou o seu amor, é capaz de tirar todo o medo do nosso coração. Cristo está disponível para cada um de nós. Amém? Feito aqui a introdução, entraremos no texto. Isaías 53:10 vai dizer assim: mas o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Queridos, eu não sei se vocês conseguiram compreender a dinâmica desse versículo. Essa tradução, para mim, é mais bacana. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. É uma afirmação de que Deus tinha vontade de esmagar e fazer sofrer o seu filho. É muito difícil compreender isso, né? Mas um pai que está disponível, um pai que vê o coração dos seus filhos,
Um pai que quer a reconciliação dos seus filhos. Um pai que quer demonstrar um novo caminho para o seu filho. Pega o seu unigênito e juntamente com a Trindade elaboram o plano da redenção para cada um de nós. Não é que havia satisfação no coração de Deus em ver a Cristo ser moído, mas é que havia uma satisfação no coração da Trindade no resultado que isso seria proporcionado. Quero que você entenda isso. Não é que da vontade de Deus que seu filho sofresse, mas o resultado que isso traria era da vontade de Deus. O resultado disso é a nossa reconciliação com Cristo Jesus. Sabe, queridos, eu começo a analisar esse texto, não tem como não me derramar em lágrimas, porque muitas vezes a gente é tão mesquinho. Eu acabei levando uma do Espírito Santo, porque semana passada fez um friozinho e eu falei, amor, vamos de noite, né? Não levantei da cama, não vim ao culto, vim à noite. E fiquei pensando assim, Cristo foi moído pelas nossas transgressões. E eu não consegui vir na igreja no frio. Cristo foi perfurado pelo meu pecado. E quando o louvor está alto, eu acho ruim. Não estou falando, gente, estava lindo hoje, tá? Maravilhoso, tá? Né? Fiquem tranquilos. Perfeito. Nas diversas circunstâncias, quando você começa a elucidar esse texto, você percebe o tanto que ele foi afligido pelos nossos pecados para nos salvar. Imagine o seguinte: alguém que nos ama e se entrega voluntariamente para alguém que dia após dia peca, para alguém que dia após dia renuncia, para alguém que dia após dia não atende o seu chamado, e mesmo assim ele decide nos amar, mesmo assim ele decide se entregar, mesmo assim ele decide ser afligido. Veja, não é uma obrigação de Cristo, mas é um compromisso dele nos salvar. Ele não foi obrigado, ele foi voluntário. Não o forçaram, ele se entregou. É diferente. Quantos aqui são pais? Quantos entregariam seus filhos? Ainda mais para alguém que o recusa dia após dia. Ainda mais para alguém que não atende o seu chamado dia após dia. Queridos, essa manhã é uma manhã de nós aceitarmos o chamado de Cristo. Aqueles que ainda não estão nele, aqueles que porventura se desviaram dele, mas aqueles que também precisam ser aperfeiçoados pelo seu amor, aqueles que precisam ser aperfeiçoados pela sua cruz, aqueles que precisam aprimorar o seu coração. E o texto de Isaías, ele vai falar a respeito da restauração e regeneração. Ele restaura a nossa conexão com Deus, mas ele regenera o nosso coração. Então nós não fomos salvos apenas para ter uma conexão com Deus, mas nós somos salvos para ser regenerados. E dia após dia, nós somos chamados a olhar para a cruz, a olhar para o seu amor e entender que nós somos dependentes dele. Quantos de nós estamos dependentes de todas as situações, dos nossos trabalhos? Quantos de nós chegamos em casa aflitos porque perecemos ou porque sofremos com aquilo que ainda há de vir, quando na verdade Cristo está do nosso lado e o Espírito Santo está dentro de nós? Quando na verdade, embora o dinheiro seja importante, mas o mais importante é a figura de Cristo. Quando na verdade, sonhar é muito bom, realizar os nossos desejos é muito bom, mas o mais importante é agradar a Deus. E como eu posso agradar a Deus se eu não recebo a resposta da cruz para Ele? Como eu posso atender o seu chamado se eu não amo meu irmão? É duro, queridos. É duro porque eu falo para vocês, mas bate em mim. Me pega. Não é verdade, calma? Tem horas que dá vontade de matar todo mundo no serviço. Mas Deus coloca em nós um coração onde nós podemos amar uns aos outros e enxergar em cada um aquilo que Cristo enxergou. Talvez você está olhando para o teu irmão do seu lado e está pensando assim, nossa, como que eu posso enxergar alguma coisa nesse ser aqui, né? Mas eu quero dizer para vocês que Deus enxergou em mim e Ele também enxerga em vocês. A cruz dele é para todos nós. Amém? Vamos lá. Mateus 16, 24 a 25 vai dizer assim: se alguém quiser acompanhar a Cristo,
negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Deus tem uma resposta para nós que é a cruz, é o seu amor. Mas se eu quero estar nele, eu preciso segui-lo. E se eu sigo, eu sou um imitador dele. E consequentemente, se eu imito a Cristo Jesus, eu vivo em amor. Queridos, depois de uma palavra dessa aqui, vai estar todo mundo se abraçando, todo mundo orando uns pelos outros, todo mundo agradecendo a Deus pelo seu amor na cruz. Pastor, mas isso é fictício. Mas não é fictício, a palavra que está dizendo que nós devemos amar uns aos outros. A palavra que está dizendo que nós devemos ter compaixão uns pelos outros. É a palavra que está falando no nosso coração, que nós precisamos viver como Cristo vive. Querendo nós ou não, Deus nos chama para o amor. Francis Chan vai dizer o seguinte: o amor é a apologética final, ou seja, é o centro da vontade de Deus. Essa palavra foi sensacional. Isaías 53, no versículo 2 vai dizer assim, ele cresceu diante dele como um renovo tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Queridos, há um equívoco em relação a isso, porque alguns pregadores usam essa palavra para dizer que Jesus era feio. Na Bíblia nunca tem nada escrito a respeito disso. Diz que não era tão formoso, mas chegar ao ponto de dizer que não é feio, que é feio é muita coisa, né? Eu também não sou dotado de muita formosura, mas Deus me abençoou. A minha esposa não... está ali. Obrigado, irmão. Mas, queridos, essa parte é a que mais me pega. Porque Jesus então se entrega como ovelha muda ao matadouro. Ele é ferido, afligido, torturado, perfurado, e no ápice da sua humilhação, recebe ali a sua esponja com vinagre. E o texto diz: nada havia em sua aparência para o que desejássemos. Isso significa que aquelas pessoas que estavam diante daquela cena não conseguiam sequer olhar para o rosto de Cristo, para a figura dele. De tão afligido e torturado e massacrado que Cristo foi por cada um de nós. Você consegue compreender isso, queridos? Não é muito difícil de você entender que Jesus renunciou do seu trono de glória, aonde ele estava na presença dos anjos, do Pai, sendo adorado, para seguir o pior dos caminhos, se tornando homem e se humilhando por cada um de nós. Você é muito precioso, irmão. Você é muito valioso. Deus te ama. E se você está aqui, é porque ainda há tempo para você, é porque ainda há um propósito na sua vida, é porque ainda o nosso coração precisa ser trabalhado, precisa ser lapidado, e esta é uma manhã de nos entregarmos verdadeiramente a Cristo e compreendermos o seu amor. 53:5 ele vai dizer assim, ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós somos curados. Quantos de nós estamos sofrendo com doenças? Quantos de nós estamos com feridas nas almas? Mas eu quero dizer para você, Jesus entregou a cura para nós na cruz. Jesus nos sarou, ele nos curou. E essa cura foi muito cara, o preço foi muito alto. No final aqui do louvor achei interessante, falei: Deus, fala comigo, e trouxe essa canção maravilhosa, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, inclusive o sofrimento. Passou a Cristo ser como um de nós, para que todos nós hoje estivéssemos na possibilidade de nos reconciliarmos com ele, e pudéssemos desfrutar do seu amor. E algo interessante, há muito tempo se havia a espera do Messias, daquele que porventura viria em seu trono de glória, e um cavalo de fogo com uma espada nas mãos. E muitas vezes a gente espera Cristo dessa maneira.
Deus falou muito comigo, queridos, porque eu andava orando assim: Deus, faz o sobrenatural na minha vida, me mostra os seus milagres, deixa eu curar uma meia dúzia, deixa eu passar na rua e revelar para todo mundo o que está acontecendo na vida da pessoa. E comecei a orar para Deus assim: mostra o seu sobrenatural para nós, né? Deixa eu chegar no meu serviço e onde eu estiver passando, que faz igual aquele pregador, né, o Benihim, passa, as pessoas vai caindo. Aí fiquei pedindo isso para Deus. Depois o Espírito Santo falou comigo assim: rapaz, você está de molecagem, né? Você está de brincadeira, né? Ele falou: pô, eu vou te fazer ler João 3,16, Isaías 53, você vai ver se eu não mostrei o meu sobrenatural para você. Mas foi como uma flecha, aí eu que caí sozinho. Porque veja, às vezes nós esperamos que Deus se mostre para nós como uma coisa grandiosa, embora Ele seja, mas na verdade Ele já se revelou através da cruz. Aqueles estavam esperando alguém que viesse com a carruagem de fogo, mas Ele veio como humilde, e como homem Ele se tornou para sofrer em nosso lugar, e a gente não valoriza isso. Nós não valorizamos aquilo que Deus faz nas nossas vidas, porque Ele já entregou tudo, e a gente ainda fica buscando mais coisas. Na verdade, tudo está aqui disponível, e a gente está caminhando para cá. Obrigado, João. Veja só, Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, Isaías 53:3. Um homem de dores e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Veja, às vezes parece que nós estamos pregando Cristo na cruz de novo, porque Ele já se apresentou por nós, pelo seu amor, e a gente ainda está buscando mais alguma coisa, e naquilo que Ele já nos deu, seu amor. Deixa eu falar para você, gente, talvez a gente não está conseguindo compreender. O amor é a base de tudo. Conseguiu compreender? É o centro da vontade de Deus. Se o projeto redentor de Cristo era para nos redimir, o centro dessa vontade é o amor dele para conosco. Se você está aqui, é porque você é amado pelo Pai. Se você está respirando, é porque você é amado pelo Pai. E eu lembro que, preparando essa mensagem, eu falei: mas como eu posso demonstrar para eles que eles são amados pelo Pai? E assistindo a um pregador, ele disse assim: começa a respirar. E você respirou? Eu falei: respirei. Ele falou: então você é amado. Ele respirou, está amado. Você sabe, agora qual é a nossa resposta para isso? É uma resposta de gratidão. Quando eu levanto, eu agradeço a Deus, porque eu estou vivo, e é a resposta de amor para mim. Quando eu tenho o que comer, eu agradeço a Deus, porque é a resposta de amor dele para mim. Quando eu realizo as minhas conquistas com a ajuda dele, eu agradeço a Deus, porque é uma resposta do seu amor para comigo. Nada vem do meu esforço, mas tudo vem da sua cruz, tudo vem dele. Isaías 53:11. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos, e ele levará a iniquidade deles. Esse é o amor de Deus para conosco. Não é que Deus está satisfeito, em algumas versões vai falar do seu trabalho, do seu sofrimento, mas não é que Ele está satisfeito com o sofrimento, como nós dizemos anteriormente, mas é que Ele está satisfeito e Ele tem plena consciência de que a missão foi cumprida pelo final do que isso traz para nós. Cristo sofre, mas quando Ele está na cruz, nós recebemos restauração. E quando Ele ressurge, nós somos reconectados com Deus. Deus nos ama e por isso entrega o seu Filho para cada um de nós. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos um momento, com a cabeça baixa, você escutasse isso. Pode um pai entregar seu filho para morrer por alguém que o rejeita dia após dia? Por alguém que desobedece aos seus mandamentos continuamente? Por alguém que peca repetidamente? Talvez humanamente isso pareça impossível, mas Deus, em seu amor incompreensível, fez exatamente isso. Ele enviou seu Filho unigênito para morrer por nós, mesmo sabendo que seríamos infiéis, que muitas vezes não valorizaríamos seu sacrifício como deveríamos.
Mesmo assim, Cristo morreu por nós para que pudéssemos ser redimidos e reconciliados com o Pai. Amém, queridos? No versículo 11, caminhando para o final, Deus está satisfeito com aquilo que Ele fez na cruz. E o resultado da morte de Cristo é nós estarmos aqui, podendo presenciar do seu amor, podendo ser reconciliados com Ele. Os nossos corações são regenerados e o amor dele supre todas as nossas necessidades. Eu vi uma expressão de um amigo que disse assim: há um vazio no ser humano que é do tamanho do amor de Deus. Eu falei, eu nem sabia que a gente dividia a glória dele com alguém, porque parece que quando a gente escala, há um vazio no ser humano do tamanho de Deus, mas na verdade nós somos todos dele. Não há em nós qualquer divisão com outra coisa, a não ser com a sua glória e com o seu Espírito Santo. Veja, queridos, você não precisa de nada para ser completo. Você já é completo porque Deus te alcançou, porque o amor de Deus está em você. Amém? Para finalizar, eu queria deixar uma frase que eu achei interessante, que diz assim: Deus é tão bom que, ao pedir a Abraão que sacrificasse seu filho, poupou Isaque por amor ao pai Abraão. Mas o mesmo Deus, por amor a nós, não poupou seu próprio filho, Jesus entregando-o na cruz por nossa redenção. O amor de Deus é tão imenso, assim como Abraão subiu um monte com um sacrifício, nós também subimos. Mas pela graça de Deus descemos desse monte com vida, porque Cristo tomou o lugar do sacrifício. Subimos com a dor, mas descemos com o Filho, o maior exemplo de amor que o mundo já conheceu. Amém, queridos?